Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! O sagrado e o profano, a essência das religiões. Mircea Eliade. Com essa leitura, eu estou alcançando 10 leituras ao mesmo tempo. Nesse momento, neste canal, eu estou lendo e comentando 10 livros ao mesmo tempo. Eu vou ficar nos 10, mas à medida que eu termine uma leitura, eu substituo imediatamente o livro por outro, sempre no campo da religião, da Bíblia, crítica teológica, alguma coisa nesse sentido. Tenho pensado em ler um romance, mas ainda não decidi, inclusive não decidi por qual. Antes de começar, quero convidar você a participar da live de 28 de outubro, 19 horas. É uma segunda-feira. O canal vai completar 1000 dias no dia 28 de outubro, ou seja, 1000 dias de fundação, mais de 2 anos, menos de 3. E nós estamos empenhados aqui numa campanha para alcançar 10 milhões de visualizações. Não é nada para o universo do YouTube, não vou ganhar nada, não vou ganhar prêmio, não vou ganhar troféu, certificado, medalha, nada. Mas é um marco. 1000 dias, 10 milhões de visualizações. Isso significa 10 mil visualizações por dia, na média. E então eu pensei se a gente não poderia aproveitar 1000 dias e fazer uma live com 1000 peregrinos simultâneos. As lives funcionam assim, as pessoas entram, algumas ficam até o final, outras saem no meio do caminho, podem assistir depois, essa coisa toda. E no máximo que nós conseguimos aqui foram lives que quase chegaram a 500 pessoas, mas nunca chegaram a 500. Eu tinha já gravado alguns vídeos dizendo que seria legal a gente ter 500. Mas não. 1000 dias, 500 peregrinos simultâneos, com 54 mil peregrinos inscritos? Não. Então vamos por uma campanha mais ousada. Que tal 1000 peregrinos? Então agende-se. Você entra na live dia 28 de outubro e só sai ou quando terminar ou quando nós atingirmos a meta de 1000 peregrinos simultâneos. Espero poder contar com você. A campanha das 10 milhões de visualizações em 1000 dias está a todo vapor, todo dia dezenas e dezenas de comentários. 10 milhões e 1000, 10 milhões e 1000, engajamento total. Muito feliz, muito obrigado. Espero que essa convocação surta efeito equivalente. Na prática, não é nada. De cada 100 inscritos, bastam que 2 estejam presentes na live. É nada, é nada. Mas, para um canal que ainda não bateu 500, bater 1000 será espetacular. Vamos então à leitura de O Sagrado e o Profano, a essência das religiões. Essa é a edição portuguesa, edição Livros do Brasil, Lisboa. É um livro meu, muito antigo, todo rabiscado. Eu vou ler, não porque ele seja o melhor do Eliade. Para mim, o Tratado de História das Religiões é melhor do que esse aqui. Mas esse é uma síntese, é uma simplificação, uma condensação, por que não dizer? E, além disso, pesa na minha decisão o fato de que eu convivi com muita gente carregando ele carregando debaixo do braço. E no Brasil, Eliade virou teólogo. Muita gente acha que sagrado e profano é o divino e o secular. Muita gente trata o Eliade como teologia. E Eliade não é teologia, é fenomenologia.
Ninguém deveria ler o Eliade sem ter em mente a definição dele de sagrado, que está em outro livro, As Origens, The Quest, em inglês, que é o sagrado é um elemento da estrutura da consciência. Ou seja, o sagrado é um processo mental humano, não tem nada de divino. Mesmo que um Julien Riet, do Manual de Ciências das Religiões, A Ciência das Religiões, o nome já não me agrada, o manual menos ainda, vai dizer que o sagrado é o divino, o que é uma bullshit, e que Eliade disse que o sagrado é o divino. Aí já não é bullshit, aí é ignorância completa, se não for outra coisa. Eliade nunca disse que o sagrado é o divino e definiu o sagrado. O sagrado é um elemento da estrutura da consciência. Lamento quem anda estudando naquele manual, que no campo do que diz respeito a Eliade, não vale estar em sala de aula. Então, eu vou ler como um leitor de Eliade, tentando sempre esclarecer. Aqui não está falando de divino, sagrado aqui é um fenômeno hermenêutico. Esclarecer em perspectiva científico-religiosa. Vou ler então, começo na página 23. Ainda nos lembramos da repercussão mundial que obteve o livro de Rudolf Otto, Das Heilig, O Sagrado. Você encontra aí nas livrarias O Sagrado, de Rudolf Otto. Outro que é tratado aqui no Brasil como se fosse engraçado. O Eliade, que é fenomenologia, o Brasil trata como teologia. E o Sagrado do Otto, que é teologia, o pessoal trata como fenomenologia. Eu vivi num mundo confuso, não sei como sobrevivi. O seu sucesso era devido, sem dúvida, à novidade e à originalidade da perspectiva adotada pelo autor. Em vez de estudar as ideias de religião, as ideias de Deus e de religião, Rudolf Otto aplicara-se na análise das modalidades da experiência religiosa. Dotado de grande finura psicológica e fortalecido por uma dupla preparação de teólogo e de historiador das religiões, Rudolf Otto conseguiu esclarecer o conteúdo e os caracteres específicos dessa experiência. Negligenciando o lado racional e especulativo da religião, Otto encontrou-se, sobretudo, no seu lado irracional. Porque Otto tinha lido Lutero, é teólogo, e compreendera o que quer dizer para um crente o Deus vivo. Não era o Deus dos filósofos, bullshit. O Deus de Erasmo, bullshit, por exemplo, não era uma ideia, uma noção abstrata, uma simples alegoria moral. Era, pelo contrário, um poder terrível, manifestada na cólera divina. Não é verdade. Lamento contrariar, seja Otto, seja Eliade. Por trás desse poder terrível está a ideia. Só a ideia, nada mais do que a ideia. É uma ideia carregada de ignorância, do grotesco, do mitológico, do não refinado culturalmente. Entregue de modo crédulo e passional, essa ideia arranca da carne do crente todo tipo de terror, pavor, medo, reverência e respeito. Ou seja, é pura irracionalidade emocional. Mas que ninguém se engane, é a mesma ideia do fundamentalista racionalizador. O paralelo adequado é o discurso, para mim, sem pé nem cabeça, eu não aguentava ouvir isso quando estava na academia, de que no meio evangélico tradicional impera a doutrina, e no meio evangélico pentecostal impera a experiência.
Isso é bullshit. Isso não é verdade. Isso é falso. Em todos os sentidos. A mesma ideia assombrada, fantasmática, racionalizada, substrato de mito racionalizado das igrejas evangélicas tradicionais, comanda o circo pentecostal. Mas lá é um espaço, digamos assim, latino, negro, indígena, não europeizado. Então vale as trepidações do corpo, as cambalhotas, mas é a ideia doutrinal, ortodoxa, fundamentalista, normativa. Sobretudo, não há palavra mais importante na teologia do que normativa. Lá está o senhor pastor, dono do gado, controlando se aquela cambalhota está sendo dada pela direita ou pela esquerda. Porque se a cambalhota não corresponder à norma, vale retro cambalhoteiro. Então não é verdade, Deus vivo coisa nenhuma, é a ideia experimentada despudoradamente por uma infantilização emocional do fiel. Do seu livro O Sagrado, Rudolf Otto, no seu livro, Rudolf Otto esforça-se por clarificar os caracteres específicos dessa experiência terrífica e irracional. Pelo jeito não esclareceu nada, né? Porque as pessoas continuam achando que é uma experiência diferente das demais. Não é. É uma entrega passional, infantilizada, totalmente infantilizada, a um mito ameaçador. É como uma pessoa assistir a um filme de terror. Não tem diferença nenhuma. Um luterano nesses termos, adorador do Deus vivo, cuja presença é terrível, é alguém assistindo um filme de terror, levando a sério o que vê na tela. Mas não passa de teatro. Encontra o sentimento de pavor diante do sagrado não, diante da doutrina racionalizada e crida. Não tem sagrado nenhum, ninguém se põe diante de sagrado. O sagrado é uma estrutura da consciência. Então, diante do conteúdo normativo que recobre essa estrutura de consciência, que se materializa na forma do mito, é que o indivíduo experimenta o pavor. É uma experiência subjetiva, psicológica e política. Mas nada. Não tem nada além disso. Nada. Absolutamente nada. Diante desse mysterium tremendum, não tem mysterium tremendum nenhum. Tem para o cliente, mas ele não tem estrutura sináptica para dar conta. Ele, como uma criança, se entrega ao mito e reage como uma criança, com medo do bicho-papão. Racionalizar isso para este tipo de teologia é risível, chega a ser desprezível, porque é de uma ignorância absurda. Diante desta majestas, pode inventar os nomes que quiser. Não passa de experiência infantil. Que exala uma superioridade esmagadora de poder, encontra o temor religioso diante do mysterium fascinans. Se você usa muitos termos em latim, alemão, francês, você deixa o leitor bastante boquiaberto e convencido de que ali está algo misterioso. Você reduz isso aqui a um substrato de racionalização do mito por adultos infantilizados. Ponto. Seja quem for, de qual continente do mundo, onde se expande a perfeita plenitude do ser. Viu? Mistura filosofia, teologia, linguagem fenomenológica. No fundo, é crente falando, tentando usar a linguagem do tempo para convencer desavisados. E eu vi muito desavisado na minha vida. Eu vi professores desavisados na minha vida. Aluno desavisado, a gente compreende. Professor, tinha que pedir as contas.
Otto designa todas estas experiências como numinosas, do latim numen, Deus, porque elas são provocadas pela revelação de um aspecto do divino. Não, elas são provocadas por uma entrega acrítica, subjetiva, psicológica do fiel ao mito normativo apresentado pelo clero. O clero anuncia com luzes o ribombar de tambores, flauta, piano e o diabo que faça barulho. A presença do Deus terrível e vivo, que mata, que esfola, que salva, que quer. Aquela pessoa acredita nisto e infantilizada, programaticamente infantilizada, é de propósito. Ela reage assim. É fácil compreender isso, absolutamente fácil, para qualquer um que tenha meio olho e um terço de neurônio. O luminoso singulariza-se como qualquer coisa de ganz andere, de totalmente diferente, de radical e totalmente diferente. Não se assemelha a nada de humano ou de cósmico. Bobagem. Bobagem a que Feuerbach já reduziu a pum de pulga. Não há nada na fala sobre o divino, absolutamente nada. Eu desafio você. Fale algo sobre o divino. Sim, estamos falando do mito. O sagrado não é mito, o sagrado é um fenômeno da consciência. O divino é mito. Tio Patinhas, Saci Pererê. Eu desafio você a falar alguma coisa sobre o divino que não seja a mesma coisa que a gente diz dos seres humanos. Só que você eleva a potência do poder. Mas me diga algo que não seja um atributo humano. Feuerbach já tratou disso. É ridículo a gente ainda ter que escutar essas abobrinhas. Em relação ao totalmente diferente, o homem tem o sentimento de sua profunda nulidade. Claro, não é diante do totalmente diferente. É diante do mito normativo do pregador, do clero, do núncio de Deus, na experiência de uma pessoa infantilizada. Ponto. O sentimento de não ser mais do que uma criatura, mito de novo, quer dizer, segundo os termos com que Abraão se dirigiu ao Senhor, de não ser senão cinza e pó. Ali o texto era absolutamente prosaico. Aquele texto não tem nada a ver com essas experiências. Ali o personagem quer convencer a divindade a não destruir Sodoma e Gomorra. Aí ele fala, desculpa, tão insignificante criatura, você aí, essa coisa gigantesca, daqui estou vendo os escrotos santos, que você é muito grande, eu sou pequeno, eu acho que sua corda é um pentelho, eu vou lhe fazer um pedido, eu que sou mínimo. Ou seja, é um mero recurso da retórica oriental. Eu que sou pequeno, quero lhe fazer um pedido, se lá tiver 50 justos, o senhor poupa? Ô, criatura insuportável, se tiver 50, eu poupo. Mas como o narrador está querendo dizer para nós que em Sodoma e Gomorra não tinha um só que prestasse, é mera narrativa para falar mal dos outros. Quem encontrar sublimidade lá é um analfabeto funcional. É um picareta das hermenêuticas. É um estelionatário cognitivo. Aí o Abraão, mas não tem 50, então. E eu que sou pó e cinza, deixa eu falar mais uma vez, mais uma, assim. E se tiver 45? Ó, verme, se lá tiver 45, eu não destruo. Droga, mas 45 não tem, não. Aí vai baixando, 40, 30, 20, 10, ou seja, o que o narrador está falando dessa experiência luminosa, divina, revelatória, luterana, vou ali vomitar e já volto. Está dizendo, em Sodoma e Gomorra não presta ninguém. E como vocês são Sodoma e Gomorra, vocês não prestam. É disso que se trata. Um texto condenatório, imbecil.
Não tem nada de bonito naquela porcaria para servir de modelo nenhum para falar do divino. Só nessas porcarias desses livros de Otto. Teologia para trouxa. O sagrado manifesta-se sempre como uma realidade de uma ordem inteiramente diferente das realidades naturais. Aqui é que se justifica que as pessoas tratem Eliade como teólogo. Porque você não sabe que Eliade define o sagrado como um elemento da estrutura da consciência. Você não sabe. Então ele diz, o sagrado se manifesta. Aí tem ali, escritor europeu, sumidade, é europeu. Escritor europeu, Julien Rier, falando que Eliade disse que o sagrado é o divino. Vai ver, ele não entendeu Eliade até hoje, nunca leu The Quest. Está desculpado por ser desinformado. Então o sagrado é o divino. Aí vai lá o papagaio de sala de aula, que pode ser o professor também, como o papagaio de outro, o sagrado se manifesta. Quem se manifesta é o divino, o sagrado é o divino. Pronto, está feita a desgraça. Vou dar uma ajudazinha. Vamos pegar The Quest, viu? History and Meaning in Religion. Vamos aqui no prefácio. Primeira página do prefácio. É suficiente dizer que o sagrado é um elemento na estrutura da consciência. Aqui, ó. Vou mostrar aqui, e aí você lê aí, para não ficar falando que eu sou igual a esses caras daí que falam asneira, tirando do Oritimbó. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Lê aí, ó. O sagrado é um elemento na estrutura da consciência. Tá vendo aí? Duas últimas linhas, ó. The sacred, olha aí. O sagrado é um elemento na estrutura da consciência. Tá, professor, mas o senhor está querendo que as pessoas conheçam The Quest. É inglês, professor, que é Brasil. Justo. Então vamos pegar a tradução. Origens é a tradução do livro. Vamos aqui na página 10. O sagrado é um elemento da estrutura da consciência. Vou botar aqui para você ler. De onde está? Aqui, ó. O sagrado é um elemento da estrutura da consciência. Não precisa ler em inglês. Lê em língua portuguesa, está aqui. Mas não. O que que os alunos de ciência da religião vão aprender Brasil afora? Fazendo teologia, achando que estão fazendo ciência da religião. Que o sagrado é o divino se manifesta, porque o divino é Deus. Então, quando Eliade diz o sagrado manifesta-se sempre como uma realidade de uma ordem inteiramente diferente, o divino se manifesta. Aí dá-se a chuva de boçalidade e de asneira, e eu ficava com pena de ver aluno subir dessa escada com esse livro debaixo do braço. E eu pensava, lá vai mais um perdido. Bem, professor, mas então por que ele está falando que o sagrado se manifesta? Porque a linguagem é fenomenológica. Para você captar o fenômeno, você o capta segundo a apreensão do partícipe do fenômeno. Depois você faz a leitura heurística. Se você já faz o juízo de valor de entrada, você não capta a experiência em si, o fenômeno em si. Então, você capta o fenômeno, e aí é verdade para todo religioso, todo, sem nenhuma exceção. O que ele experimenta como a manifestação do divino para a fenomenologia do sagrado. O que ele experimenta como a manifestação do divino é sempre algo que vem, e vem por conta própria, enquanto não domesticado pela liturgia, pelo culto, que é a domesticação do sagrado, e aparece, então, como algo diferente. Você faz, então, a decomposição científico-humanista disso. O contingente psicológico, cultural, histórico dessa experiência. E você faz a leitura das leituras. Isso tudo é uma experiência mental. Aquilo que é experimentado como divino é uma projeção mental
toda coberta agora pelo conteúdo normativo, político, coercitivo da cultura. Aí nós estamos em fenomenologia. Quando você fica só na linguagem e lê como um crente, quem lê fenomenologia como um crente não sabe nem ler, porque acha que está diante de um pregador pregando. Vai ver, é o que dá, né? Não dá para ir além disso. Então a gente deveria conceber assim, lembrando-se sempre com base no próprio Eliade. Já que o sagrado é um elemento da estrutura da consciência, quando o sagrado se manifesta, ou seja, quando essa experiência de consciência é atualizada para o sujeito que experimenta isso, sem a compreensão científico-humanista, é um divino se apresentando. Se ele tem a compreensão humanista, ele se dá conta da alucinação hermenêutica que o ambiente ecossistêmico dele proporcionou. E ele então faz a redução hermenêutico-psicológica. O sagrado não pode ser reduzido. Você é uma besta. Uma besta. O sagrado é redução, se você quer compreendê-lo. O sagrado é um elemento da estrutura da consciência, é um fenômeno hermenêutico, mais nada. Enquanto o fenômeno hermenêutico, ele é um fenômeno sem conteúdo. O conteúdo advém da cultura. O que é a cultura? O mito, que vai recobrir a gosma normativa que dá forma, cor, colorido à alucinação hermenêutica. Então você tem um conteúdo do candomblé, um conteúdo luterano, um conteúdo católico, um conteúdo budista, um conteúdo muçulmano, um conteúdo andino, um conteúdo africano ou oceânico, no sentido da Oceania, mas a estrutura é a mesma. Todas são experiências de alucinação hermenêutica. Se você não compreende a alucinação hermenêutica, você está se comportando como um religioso, pautado na ignorância de si e das experiências que perpassam a sua mente. É certo que a linguagem exprime ingenuamente o tremendum, ou a majesta, ou o mysterium fascinam, mediante termos tomados de empréstimo ao domínio natural ou à vida espiritual profana do homem. Eliade tentando contornar Feuerbach. Eles sabem a crítica de Feuerbach. Um religioso que fosse esclarecido e não fosse uma besta ignorante, ele faria a redução hermenêutica já esclarecida de Feuerbach. Toda teologia é antropologia, mas aqui se trata de defender outros valores. Mas nós sabemos que essa terminologia analógica é devida justamente à incapacidade humana de exprimir o Ganz Andere. Isso aí é um ciclo vicioso. Deus é totalmente diferente, mas eu não consigo exprimi-lo a não ser nos meus próprios termos. Então, como ele é totalmente diferente? Como você sabe que é totalmente diferente? Isso aqui é de uma bobagem inamovível. Total. Não tem valor nenhum isso aqui. Não tem nenhum substrato, não tem chão. Isso aqui é uma bobageira retórica completa. Mas não se esqueçam que para o Eliade, o sagrado é um elemento da estrutura da consciência e não o papai do céu, aparecendo ali de barba branca para você. A linguagem apenas pode sugerir tudo o que ultrapassa a experiência natural do homem, mediante termos tirados desta mesma experiência natural. Passados 40 anos, as análises de Otto guardam ainda o seu valor. Veja, ele estava contando para nós o que Otto diz. Toda esta bobageira é Otto. Teologia. E teologia envergonhada. Teologia que não tem coragem. A coragem fundamentalista. A teologia para enganar Bocó, que quer se vender como estudioso
quando na verdade é uma criança desesperadamente crente. Nas páginas que seguem, nós situamos-nos noutra perspectiva. Noutra perspectiva. Propomos-nos apresentar o fenômeno do sagrado em toda a sua complexidade, e não apenas no que ele comporta de irracional. Não é a relação entre os elementos não racional e irracional da religião que nos interessa, mas sim o sagrado na sua totalidade. Ora, a primeira definição que pode dar-se do sagrado é que ele se opõe ao profano. É uma definição totalmente antropológica, totalmente sociológica, totalmente psicológica. Cadê o Rie? O divino aqui? Aqui, Origens, Rie. Eu estou lendo ali, olhando o livro ali que está na estante, aquela porcaria daquele manual de ciências das religiões ali. Uma porcaria aquilo ali. Se o que ele diz das outras disciplinas equivale ao que ele diz de fenomenologia, aquilo tem que ir para o lixo. Cadê o divino aqui, que você diz que o Eliade diz que é o divino? Será que você leu essa primeira parte que ele está falando do Otto e não entendeu que ele está falando do Otto? Cada um responda por si. As páginas que o leitor vai abordar têm por objetivo o ilustrar e precisar esta oposição entre o sagrado e o profano. Mas o que é o sagrado? Um elemento da estrutura da consciência. E o que é o profano? Aquilo que, na atualização da experiência hermenêutica do sagrado, se situa para além do sagrado. Então, o sagrado é um recorte psicológico hermenêutico do meio. Uma supervalorização de uma concentração de valor no meio. O sagrado só está onde está o profano. Porque o sagrado nasce no profano por força de uma experiência hermenêutica. 500 cerejas, mas eu olho para uma cereja e aquela cereja é mais cereja do que todas as cerejas. O sagrado é um elemento da estrutura da consciência. Fim do primeiro vídeo. Mas viram muitos, porque eu vou ler o livro todo. Se você gostou, clique no joinha, dever sagrado. Deixe um comentário, elogio, crítica, pergunta, cumprimento e engajamento. Compartilhe o vídeo, principalmente com aqueles alunos que carregam este livro debaixo do braço e do lado de cá a Bíblia, que acham que isto é Bíblia. Torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Quanto tempo você está aí? Meta a mão no bolso. R$10. Nem R$10, é R$7,99. Tudo bem, se para você R$7,99 está difícil, de fato você está numa situação complicada. Então não se sinta constrangido. Quando eu digo assim, R$7,99 é para o sujeito que tem mais de 200 sobrando aí, não tem... Não vou falar o quê, né? Mas para aqueles que estão contando as moedas para o café da manhã, ninguém se sinta pressionado a nada. Ninguém se sinta pressionado. Torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Não, torne-se membro que eu acabei de falar. Apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, e aí vale para tradução da Bíblia o mesmo que vale para tornar-se membro, se você tem. Se você tem, torne-se, apoie. Se você não tem problema nenhum. O conteúdo do canal é gratuito. Você não precisa pagar nada para ter acesso a tudo o que eu produzo aqui, exceto o curso de hebraico, que é só para membro. E agende-se, 28 de outubro, live dos 1000 dias, e eu gostaria de ter você lá como um dos outros 999 inscritos presentes para me dar a alegria de 1000 peregrinos numa live. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café. Vocês não viram? Bel trouxe isso aqui corre o risco de ser xixi de dragão. Vou arriscar.
Deu para beber. Não está xixi de dragão.